nós somos as psicólogas da Encontrar-se Psicologia e Orientação Profissional. Meu nome é Vanessa. Eu sou a Giovana e a gente recebeu um convite de uma universitária, né, para falar um pouquinho da nossa experiência em orientação profissional dentro da abordagem, né, humanista, né, que é fenomenológica e existencial. Então, nós vamos contar um relato de caso de um menino que fez parte do POP, que é o Programa de Orientação Profissional da Encontrar-se, e ele fez o POP em grupo, né, Vanessa? Uhum. Ele era um menino, a gente vai mais ou menos dizer um pouco do perfil dele, claro que nós vamos alterar alguns dados para que não possa ser identificado. O privado, né, ele vem de uma escola particular, é um menino de 18 anos que veio com uma demanda de que a família tinha uma estabilidade, já uma condição dentro de um escritório de contabilidade e gostaria que ele fizesse contabilidade para dar seguimento à família, né? Já tinha o escritório montado, o irmão mais velho também já estava atuando nessa área, então seria bem adequado que ele desse seguimento a isso. Porém, né, a gente dividiu, esse programa ele é dividido em várias partes, então, por meio de instrumentos que a gente aplicou, entrevistas, e que a pessoa vai se desenvolvendo por meio de autoconhecimento, né? E daí, por meio desse autoconhecimento, a pessoa começou a se dar conta que não, que a área dele não era para exatas, não, ele não gostaria de estar trabalhando com números, né, na frente de um computador. Devagarinho a pessoa foi se entendendo que ele gostaria, então, de trabalhar numa área mais social, já que nos instrumentos apareceram as habilidades dele muito mais sociais, né? Trabalhar com o ser humano. Ele tinha um sentido de vida. E daí isso é bem legal que a gente traga, que a nossa abordagem trabalha com sentido de vida, né? Da logoterapia. E a gente também sempre busca, dentro dos instrumentos que a gente aplica, que a pessoa reflita sobre isso. Qual é o sentido de vida dele, né? Como é que ele pode adequar o projeto de vida do futuro dele para aquilo que faz sentido para ele. Outra coisa que a gente relaciona com a nossa abordagem, né, é a questão da liberdade e da responsabilidade. Bom, por mais que ele tivesse influências da família para seguir tal caminho, ele ainda assim é livre para tomar uma decisão, né, apesar das influências. E ele é, sim, responsável pela sua vida, né? Então, ele não está condenado a fazer aquilo que a família espera dele. Ele não está condenado a cumprir as expectativas que foram colocadas sobre ele durante toda a vida dele, né? E ele poderia fazer ciências contábeis, né? A gente sabe que poderia. Até Frankl fala assim que mesmo que a profissão não seja a ideal para mim, não me realize completamente, isso não me prejudica no sentido de ter sentido na vida de forma geral. Mas ele viu que era importante para ele realizar, né, se realizar enquanto ser humano único e irrepetível na sua profissão também, né? Isso é muito legal, né? A gente é encantada com com a nossa abordagem e desenvolveu esse programa sempre com a base teórica da abordagem de logoterapia, né? Que é a abordagem que a gente atua. Então, assim, esse menino foi fazendo os exercícios, foram fazendo os instrumentos, né? Que a gente aplica, e ele começou a desenvolver e se autoconhecer nos seus talentos, né? O que é dele natural. E isso foi fazendo com que ele construísse, né, a sua história, o seu repertório, né, de quem sou, o que eu gosto, o que para mim faz sentido. E devagarinho ele foi se percebendo quais eram as habilidades dele e nós, né, o ajudamos a perceber o que o mundo quer dele, né, o que a sociedade gostaria. Porque a ideia é essa, é juntar as habilidades dele, os talentos que ele tem, com aquilo que o mundo precisa. Né? Então, nesse encontro, a gente vai encontrar a vocação. E foi mais ou menos assim que aconteceu com esse menino. Né? Ele foi Sim, até desenvolvendo... lembrei agora, Vanessa, desculpa te interromper. Lembrei de uma frase do Frankl, né, que ele fala assim, que o sentido da vida, ele não é inventado por nós, ele é detectado por nós, né? Então, eu encontro algo no mundo que me realiza, né? Ele é detectado. Então, foi mais ou menos assim, ele não criou um sentido, ele encontrou, né? Que é, então, na área da saúde, que ele acabou se direcionando para a área da saúde, né?
E é legal também essa fala da Giovana, porque a nossa ideia é essa, é ajudar a pessoa a se encontrar. Tanto que a nossa clínica se chama Encontrar-se, né? Então a gente serve mais como um guia, em que a gente auxilia a pessoa a se construir, a ouvir, né? Com um ouvido técnico, a ouvir o que essa pessoa está dizendo. E a gente vai devolver para ele. O relato que eu falei da questão do talento com o universo, isso também é uma ideia de Aristóteles, né? Que ele traz essa questão de que a vocação estaria nesse encontro. E tanto é a nossa abordagem, né? Que é uma abordagem que busca o sentido de vida e tem um sentido do trabalho, que a gente também diga quais são os nossos teóricos, né? Que a gente trabalha. Então, é o Super e o Savicas, né? Que nós temos outros, mas esses são os mais importantes, que a Isso, gente na tem como uma orientação base profissional. teórica. Isso, que a gente junta com o Frankl, né, que vem do humanismo, e o Rogers. Então, a nossa base teórica seria nesses 4, e a gente fez esse programa em que auxilia a pessoa a buscar sentido do seu trabalho, não só no seu trabalho, mas na sua vida. Então, não é só orientação profissional, é orientação de carreira e de vida, né? É planejamento. Então, é mais ou menos esse o nosso trabalho, né? Então, o POP, a gente tem a apostila do POP, a gente faz várias atividades em casa e junto com eles. O POP pode acontecer na modalidade online e presencial, né? Só para vocês entenderem um pouquinho de como a gente trabalha. A gente trabalha em grupo individual, a gente tem grupos para escolas públicas, né? Diferente de escola privada, por quê? Porque a gente faz um valor mais social para as escolas públicas, né? Quando é em grupo, eu e a Vanessa, a gente trabalha junto. Acho que é legal a gente falar isso para vocês, como são alunos, né? Existe essa possibilidade de trabalhar junto com colegas, né? E quando é individual, nós atendemos individual, né? Então, a gente é uma clínica de Porto Alegre. Não sei se a gente falou, lembrei agora de falar, né? Nós estamos em Porto Alegre, mas atendemos, né, pessoas que estão no Brasil todo, né? Na modalidade online. E até fora do Brasil também, nós temos algumas experiências, mas daí individual, né? Não é em grupo, porque é difícil ver grupos fora. Outra coisa interessante que eu acho para a gente dizer, que o nosso programa é dividido em 2. Primeiro a gente busca os talentos, né, as características da pessoa, e a gente entende um pouco mais para auxiliar no autoconhecimento. E no segundo momento a gente faz a exploração daquelas ocupações que foram detectadas nesse primeiro momento. E daí a pessoa vai descobrir as faculdades que existem ou os cursos, né? Porque não necessariamente é para faculdade. A gente também trabalha com pós-aposentadoria, preparação para aposentadoria e transição de carreiras, né? Isso necessariamente não pressupõe que seja a escolha de uma faculdade, né? Mas uma ocupação. E daí vai para a exploração, de que forma pode ser feito, se tem aqui na cidade onde a pessoa mora, né? Quais são os pré-requisitos necessários, como a pessoa pode atuar, né, nesse segmento. Inclusive, assim, recentemente a gente teve um caso também de uma pessoa já formada que também a gente atua nesse segmento, assim, não é só para fins de profissão, né, de laboral. Não é só para adolescente também, né? Porque às vezes tem essa ideia de que orientação profissional para adolescente. Não, né? A gente pode fazer em várias etapas. Então, acho que é mais ou menos isso, né? E vocês podem entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação nossa, algum material, né, que a gente tem, que a gente possa compartilhar de teoria, enfim, né? Então tá, muito obrigada. A gente fica à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.